Bom, então vamos nessa. Então, lembrando, essa, pessoal, é a nossa primeira videoaula, tá bom? Vamos começar estudando a série vermelha do sangue. E vamos começar especialmente falando da eritropoiese, tá bom? Da eritropoiese. Bora lá, deixa eu pegar a minha caneta mágica aqui. Legal? Opa, não era essa. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa sobre sangue, sobre hematologia. Nós temos aqui um quadro, claro, bem resumido, de todo o processo chamado de hematopoiese. Não confundam, tá? A hematopoiese é a formação, é o processo de formação de todas as células sanguíneas, de todas elas. Hemácia, todos os tipos de leucócitos, plaquetas, né, que são pedaços, são fragmentos celulares. Isso é a hematopoiese. A hematopoiese, ela se inicia na fase intraútero, tá? Começa lá no saco viterínico, nos primeiros momentos de gestação, lá do desenvolvimento fetal, aliás, ok? Quando então se formam as primeiras células tronco, ok? Que depois, né, mesmo no adulto, persiste lá aquela linhagem chamada de hemocitoblasto, que são, né, as T cells lá na medula óssea. Uma célula pluripotente que vai ficar, né, um estoque dela armazenado, inclusive na vida adulta, lá na medula óssea, que ela então vai formar todas as células do sangue durante nossa vida toda. Bom, mas veja, eu não vou falar com vocês da hematopoiese. Eu vou já focar, eu vou direto na eritropoiese. A eritropoiese é somente um braço da hematopoiese. Calma, deu um nó aí na cabeça? Presta atenção comigo aqui, ó. Então, esse quadro é um quadro resumo, tá? Muitos laboratórios colam isso lá na sua área técnica lá, porque é muito importante a gente conhecer todo esse quadro aqui em laboratório. Bom, a gente vai focar então nele, a nossa unidade de, esse módulo de hematologia, tá bom? Então, veja, todo esse processo é a hematopoiese, todo ele. Mas veja aqui, ó, o hemocitoblasto, que é a célula tronco, lá na medula óssea, ela forma duas células, duas linhagens celulares, ainda de células indiferenciadas. Veja aqui, ó, estou pintando de amarelinho. Célula da linhagem mieloide, célula da linhagem linfóide. Mas e aí? O que significa isso? Significa, primeiro, que as células do sangue têm origem medular, a partir de uma célula tronco, porém essa célula tronco, ela forma diferentes células. A linhagem mieloide vai dar origem a plaquetas, né, que são os trombócitos, as hemácias ou eritrócitos, os basófilos, os neutrófilos e os eosinófilos, e os monócitos. Todas essas células descendem da linhagem mieloide, enquanto que a linhagem linfóide vai formar os linfócitos. Legal? Então, já guardem aí esse início. Linhagem mieloide forma todas essas células aqui, ó. Cadê meu pontador? Forma todas essas células aqui. Todas essas células, enquanto que a linhagem mieloide, vou pegar outra cor, desculpa, a linfóide, forma todas essas células aqui. Mas veja, a gente está falando de hematologia, então a gente vai focar nas células sanguíneas. Ok? Nas células e fragmentos celulares, né? Plaquetas não são células, são fragmentos daquelas células que aparecem no sangue. Então, nós vamos focar aqui, ó, em etapas do processo de hematopoiese. Quais são essas etapas, esses eixos da hematopoiese? Veja, trombopoiese, formação das plaquetas, ou plaquetopoiese, pode aparecer também. Depois, eritropoiese, que é a formação dos eritrócitos, das hemácias. Depois, né, basófilo, neutrófilo e eosinófilo, todos eles fazem parte da granulopoiese, porque são granulócitos, ok? E também temos a monocitopoiese. Esse aqui é o lado mieloide. Somente basta para a gente saber somente os tipos celulares que a gente encontra no sangue,
Não, nós temos que saber todos os precursores dessas células também, porque em quadros patológicos nós podemos encontrar essas células precursoras no sangue. Normalmente não é para elas estarem lá, mas pode ser que elas aparecem por lá. Tá legal? Então, isso aqui é o lado mieloide da história toda. Agora, olha aqui em verde, nós temos também uma parte chamada de linfócitopoiese, ou linfopoiese. Tudo bem? Nós vamos falar também dos linfócitos. Então, aqui nós vamos dividir. Hoje, em especial, nós vamos focar em apenas um eixo, ok? Vamos falar da série vermelha, nada mais justo do que focar na linhagem eritroide, ou seja, na eritropoiese, em todo o processo de formação dos eritrócitos. Bom, então o nosso foco hoje é onde eu fiz a seta ali. Tá legal? Então veja aqui em detalhe. Então, nós vamos estudar a linhagem eritrocítica, ok? Nós vamos estudar os precursores eritroides até a formação dos eritrócitos. A gente começa por aí a parte de hematologia, em especial a análise da série vermelha. Tá legal? Bom, para a gente iniciar, vamos definir coisas. Eritropoiese é a formação, é o processo de formação dos eritrócitos. Guardem muito bem que a formação dos eritrócitos é algo que acontece de forma constante, ou seja, permanente, e também é um processo adaptativo. A eritropoiese ela pode acontecer em uma taxa maior ou menor, dependendo da necessidade do organismo. Tá legal? Agora, por que ela é permanente? Ela está acontecendo em taxas constantes o tempo todo. Ora, as nossas hemácias são células anucleadas que possuem um tempo de vida médio de 120 dias. Isso significa que em condições normais, uma hemácia é destruída dentro de 120 dias e nesse período, uma outra hemácia tem que ser gerada. Ora, a gente não pode simplesmente perder hemácia, a gente tem também que repor a hemácia perdida. Então, isso é constante. Perde uma, surge uma. Perde outra, vem outra, e isso, assim, dessa forma, a nossa série vermelha, ela é reciclada e mantida de forma constante ao longo do tempo, que é isso que a gente precisa, ok? E por que é adaptativo? Ora, de repente eu posso ter uma perda de sangue, a minha medula óssea pode ser forçada a formar mais sangue, ou em outra condição, eu viajo, vou para grandes altitudes, né, ar rarefeito, meus rins podem sentir essa falta de oxigênio, podem estimular a eritropoiese a acontecer em taxas maiores, preciso de mais sangue, mas vamos discutir em detalhe tudo isso aí. Tá legal? Bom, então nessa aula de hoje a gente vai discutir tudo isso, vamos com bastante calma e vamos caminhar junto. Quando a gente fala de hemácia, né, de eritrócito, a hemácia é uma célula muito simples, mas é muito importante, né, que às vezes até aparece em algum concurso aí como uma pegadinha, né? Por que pegadinha? Quando a gente ensina, né, desde lá do ensino fundamental, quando a gente começa a mostrar para um aluno que é uma célula, a gente ensina assim: olha, uma célula eucarionte é uma célula que possui núcleo. Uma célula procarionte não possui núcleo. Hoje, vocês já estão na pós-graduação, vocês sabem procarionte como ele é, um eucarionte como ele é. Mas olha, a hemácia é uma célula eucarionte e não possui núcleo. E não possui núcleo. Então você não pode generalizar, falar que todas as células eucariontes possuem núcleo, porque a hemácia não possui. Pelo menos não possui núcleo em sangue de mamíferos. Porém, não mamíferos possuem hemácias nucleadas. Aves possuem hemácia com núcleo, répteis possuem hemácia com núcleo. Tá certo? Então é aí só uma pequena curiosidade aí, né, para dar uma chacoalhada aí em todo mundo. Mas vamos voltar aqui então, vamos observar as hemácias. Primeiro, se eu perguntar para vocês qual que é o formato de uma hemácia. Ora, formato de uma hemácia, primeiro, ela é discoide. Por que ela é discoide? Ela tem formato de um disco, achatadinho, olha lá. Olha aqui, por exemplo. Ela é discoide. Além de ser discoide, ela é bicôncava. Bi significa 2.
Côncava significa buraco, depressão. Ora, então ela tem a depressão dos dois lados, né, da hemácia. Então ela é discoide, formato de disco, e o centro dela é afundadinho ali, tem duas concavidades. Eu mostrei isso para vocês na aula prática, na última aula prática que nós tivemos presencial, ok? Então ela tem formato discoide e bicôncava. Esse é o primeiro ponto, tem que saber o formato de uma hemácia. Depois, na célula em si, qual que é a constituição de um eritrócito? Ora, é muito simples, é uma célula. Se ela é uma célula, ela é cercada por uma membrana. Se eu perguntar hoje para vocês o que é uma célula? Célula é um compartimento revestido por uma membrana, onde acontecem reações bioquímicas lá dentro. Isso é uma célula. Então, uma hemácia é uma célula, ela é cercada por uma membrana de fosfolipídio. Beleza. Ela não tem núcleo. Então, ela é formada por uma membrana, ela não tem núcleo, mas ela está repleta de proteínas ali dentro. Uma delas, que a gente também vai estudar na aula seguinte, é a hemoglobina. Né? O principal recheio da minha hemácia, do interior da minha hemácia, é a hemoglobina. Graças à hemoglobina, em especial ao ferro na hemoglobina, é que o nosso sangue é vermelho. Por isso a hemácia é vermelha. Né? Então, graças à hemoglobina, o nosso sangue é vermelho. Bom, o que mais tem dentro de uma hemácia? Proteínas intracelulares diversas. Tem citoesqueleto, uma hemácia tem formato, e o formato de uma célula é determinado pelo seu citoesqueleto. Hemácia tem citoesqueleto. Além de citoesqueleto, hemácia transporta gases, oxigênio. Oxigênio é louquinho para reagir com coisas e formar radicais de oxigênio. Nós temos nas hemácias proteínas, enzimas antioxidantes. Legal? Inclusive, essas proteínas antioxidantes, né, como ela não tem núcleo, o estoque de proteínas antioxidantes de uma hemácia deve ser produzida durante a eritropoiese, em momentos em que os precursores das hemácias possuem núcleo. Então, imagina a hemácia sem núcleo, né? Ela deixa de fazer síntese proteica. Ora, todo o estoque de proteínas que ela tem, que ela vai precisar durante todo o seu percurso, durante toda a sua vida, tem que ser produzido naquele momento. Agora, quando acaba o estoque? Ora, quando acaba o estoque de proteínas antioxidantes, começa a oxidar as proteínas ali de dentro dela, ela se torna velha, ela deve ser destruída. E aí que acontece a hemocaterese lá no baço. Lembra lá no baço, quando a gente falou de função hepática? Acontece a hemocaterese, baço, fígado, também tem uma taxa na medula óssea que acontece. A hemácia é alisada e a hemoglobina liberada vai fazer parte do metabolismo da bilirrubina. Daí a gente também tem que lembrar da função hepática, que a gente está falando, e da função renal. Lembra que a nossa urina, e também da urinária, que já faz um tempinho que a gente viu, a nossa urina é amarela graças ao metabolismo da bilirrubina. Lembram disso? As nossas fezes são castanhas também graças à parte do metabolismo da bilirrubina. Ora, aí a gente já entende, então, que é um processo constante, né? Se a gente parar, se tiver alguma obstrução hepática ali, por exemplo, no metabolismo da bilirrubina, a nossa urina se torna transparente, né? As nossas fezes podem se tornar brancas. Então, né, a gente tem que relacionar também as coisas aí. Bom, também, né, tem inúmeros fatores de diferenciação ali. Mas esses então são os constituintes dos nossos eritrócitos. Agora, vamos falar da eritropoiese, então. Guardem com muito carinho, que a eritropoiese, ela envolve uma etapa proliferativa. Vou fazer um coraçãozinho aqui, ó. Olha lá, coraçãozinho bonitinho. Vou fazer 2. É um processo proliferativo. Se é proliferativo, envolve várias mitoses. Então, quer dizer que precursores eritroides, quando eu chamo de precursores, eu ainda não me referi a uma célula específica, e sim todas as células que precedem as hemácias, muitas delas, né, não todas, muitas delas, principalmente em estágios mais iniciais do desenvolvimento, elas vão se dividindo, se proliferam. Uma forma 2, 2, 4, 4, 8 e assim por diante. Então, o processo proliferativo envolve mitoses, e isso é muito importante, porque se é um processo que envolve mitoses, fatores e cofatores relacionados à mitose vão interferir nesse processo. Eu vou citar 2.
Eu vou citar dois, depois em outras aulas a gente volta a falar deles. Vitamina B12 e folato. O que acontece? A vitamina B12, ela vai participar da síntese de timina, principalmente, né, de bases nitrogenadas ali. Para uma célula fazer, para célula se dividir, o DNA precisa ser multiplicado, o DNA se replica, né? Isso, qualquer célula que vai dividir, antes do DNA deve ser duplicado. Desculpa. Ora, se é um processo proliferativo, existe síntese de DNA. Agora, se falta a vitamina B12, por exemplo, ora, vai faltar um fator muito importante para a síntese de DNA. Ora, faltando vitamina B12, essa proliferação pode estar afetada. Esse é um ponto só que eu estou colocando para vocês. A gente vai falar ainda de vitamina B12. Bom, além de ser proliferativo, também é um processo de maturação, que envolve síntese proteica. Os precursores eritroides não possuem hemoglobina, vão passar a produzir hemoglobina, por exemplo. Vão começar a produzir diferentes enzimas e algumas proteínas de citoesqueleto. Uma célula tronco é uma célula indiferenciada, é uma célula que não sabe o que é da vida. Ela vai começar a diferenciar ao longo do processo. Ao longo do processo. Então, é um processo proliferativo, envolve mitoses, e é também um processo de maturação celular. Se eu estou falando de maturação, eu estou falando de diferenciação celular, que envolve síntese proteica. Vamos dar atenção muito especial aqui para a hemoglobina, né, que é a principal molécula lá do interior da minha hemácia. Tá bom? Guardem com muito carinho tudo isso aí. Bom, se eu falei para vocês que é um processo gradual, né, de maturação celular, o que é o processo de maturação? O processo de maturação celular ou especialização celular é uma etapa que essas células passam, né, elas descendem de uma célula-tronco, não sabem o que querem da vida. Elas vão se diferenciar e se tornar uma célula madura que sim, sabem o que querem da vida. Ou seja, elas desenvolvem uma função. Isso é especialização celular. Como que uma célula se especializa? Pensem comigo. Pensa em nós aí, vamos pensar em todos nós aí. Todos os animais em geral, mas veja. Nós descendemos, a partir do momento da fecundação de um óvulo de um espermatozoide, que nós temos a primeira célula ovo, que nós chamamos de zigoto. A partir daquela primeira célula, nós formamos todas as células do nosso corpo, neurônio, células sanguíneas, células da pele, todos os epitélios, tecido conjuntivo, todos eles formam a partir de uma célula única. Todo mundo descendeu da mesma célula, é descendente de uma mesma célula. Como que isso acontece? Acontece por diferenciação celular, que nada mais é do que um processo em que a célula vai ligando e desligando alguns genes. Ora, os genes expressos de uma célula muscular são uns, os genes expressos de um neurônio são outros. Por isso, um neurônio é um neurônio, uma célula muscular é uma célula muscular. Bom, então, essas células precursoras, elas sofrem amadurecimento nuclear. Amadurecimento nuclear nada mais é do que isso, ligar e desligar genes. Agora, vamos puxar um pouquinho lá da genética, vai. Como que as células ligam e desligam genes? Vocês já ouviram falar de eucromatina e heterocromatina? Eucromatina, onde estão os genes ativos. Heterocromatina, onde estão os genes inativos. Ora, é justamente isso que acontece. Então, é por isso que o processo, tanto de eritropoiese, como os outros que nós vamos falar, vai iniciar com uma célula-tronco, com um núcleo, com uma cromatina tão frouxa, e vai terminar com uma cromatina compacta. Se você não entendeu isso, assiste até o final com bastante calma, que você vai compreender isso que eu estou falando para você. Desculpa, de novo, vamos lá. Na eritropoiese, em especial, acontece um momento muito especial, né, que é essa perda do núcleo. A gente também já vai falar dela, tá bom? E uma célula, além de perder núcleo, também perde organelas, tá bom? Também acontece uma perda gradual das organelas aí. Ó, velho, afinal de contas, quanto tempo dura essa tal de eritropoiese? Se depende do livro que você pegar aí, depende do autor, vai falar alguma diferençazinha aí, não tem importância.
dura em torno de 7 dias. 7 dias todo o processo. Durante 5 dias, as células precursoras estão se dividindo, né? Acontece o processo de proliferação celular, e depois, em torno de 2 dias ali, quando ela para de se dividir, né? Quando as linhagens param a divisão, então se diferenciam, uma etapa final do processo ali. Faz aquele arremate, Joe, ali, e dá aquela ajeitadinha para virar mesmo a hemácia. Dura em torno de 7 dias. Ah, mas eu li que dura 8. Tá, tem alguns autores que falam 8, 10 dias. No geral, 7 dias. 7 dias significa da primeira célula, né, que a gente reconhece como da linhagem eritroide até o eritrócito. Lembra que da linhagem mieloide para trás, aquele eixozinho que eu resumi, existem diferentes células no caminho ali. Não vamos focar nelas não, porque senão vai ficar muito complexo isso aqui. E o nosso foco é aprender a analisar a série vermelha. Para a gente analisar a série vermelha, a gente tem que aprender o que é, afinal de contas, essa série vermelha. Bom, então guardem aí de 5 a 7 dias, não se estranhe se você encontrar 8, 9 até 10 dias aí em outros livros. Tá legal? Bom, quais são os fatores que vão atuar na célula-tronco, que vão fazer com que elas se diferenciem? Como é que uma célula-tronco sabe se ela tem que formar uma hemácia, se ela vai ter que entrar no eixo dos granulócitos ou dos megacariócitos? Afinal de contas, ela não sabe o que ela quer da vida, mas ela vai ter que tomar um sentido, não vai? Ela vai. Bom, como que isso acontece? Primeiro, claro, diferenciação celular nunca é um processo simples. Claro, nunca é. Não tem que ser. É um processo que a célula vai começar a ligar e desligar as genes. Estou falando de moléculas. Então, são vias muito complexas. Bom, vias complexas, tudo bem, mas sofrem influência de inúmeros fatores. Inúmeros fatores. Eu abreviei ali como BFU, né, traço E, porque são diferentes fatores, não é um. Quando a gente utiliza esse termo fator, significa que a gente não quer se referir a um ou outro específico. A gente quer se referir a alguma coisa. É alguma coisa que atua ali que vai fazer o processo acontecer. Ok? Então a gente utiliza esse termo fatores. Quando a gente sabe o que é, quando é aqui, ó, eu coloquei IL3, aí sim. Aí eu tô falando, ó, IL3 faz isso. Agora, quando eu utilizo fatores, cara, pode ser qualquer coisa. Algo que vai atuar e vai fazer o processo acontecer. Esse BFU, né, significa justamente fator de diferenciação de unidades eritrocíticas, e aí vem o E. Simplesmente assim. Então, tem influência de alguns fatores? Sim, tem. De todos esses fatores, né, que a gente chama de fatores CSF, são fatores gerais, né, um outro importante e muito importante é a eritropoetina. Lembrando que a eritropoetina é um hormônio, né, que faz a eritropoiese acontecer. É graças à eritropoetina que nós temos a eritropoiese. E a eritropoetina é produzida por células tubulares renais. Bom, os rins produzem a eritropoetina. Nós já falamos dela quando falamos de função renal. Inclusive, nós falamos lá na função renal, lá, que os pacientes renais, né, também tem muita influência aqui na análise hematológica, pode mudar muita coisa, é uma área bem complicada aqui na hematologia, né, principalmente os pacientes renais crônicos lá. Mas calma, tá? Vamos apavorar ainda não. Também temos a IL-3, a ileocina 3, que também influencia nesses fatores, na eritropoiese, também está entre os fatores que influenciam. Mas esses fatores, eu quero focar aqui com você, a eritropoetina é com certeza o mais importante para a gente aqui dentro de hematoclínica, tá bom? Saibam que não é a única, existem outros fatores, a gente precisa saber disso, mas também existem alguns outros fatores que vão participar em outras etapas, principalmente ferro, vitamina B12 e folato. Bom, também vão contribuir principalmente algumas etapas específicas que eu vou falar também com vocês em pontos específicos dessa aula. Bom, então aqui nesse momento, guarda a eritropoetina aí, para quem está anotando, com 2 coraçãozinhos, ok? Com 2 coraçãozinhos, e deixa ali os fatores gerais ali. Saiba que eles existem, saiba, né? Você tem que saber que eles existem, mas não vamos nos aprofundar nisso, que não é o foco nosso aqui. Então, olha aqui, diferenciação, como que tudo vai se iniciar? Primeiro,
Inicia lá na medula óssea com a divisão lá do hemocitoblasto. Olha lá, o hemocitoblasto, que é uma célula-tronco pluripotente, está lá na medula óssea, descendente lá dos primeiros hemocitoblastos que foram formados lá no saco vitelínico, intraútero, no desenvolvimento fetal. Tá? Essas células, durante o nosso desenvolvimento, elas vão se concentrar na medula óssea vermelha. Legal? Então, tudo começa com ela. Essas células-tronco, essas células pluripotentes, sofrem mitose, como toda célula-tronco que se preze, ela deve, o processo de divisão mitose forma duas células filhas, uma vai desempenhar uma função, que no caso pode se diferenciar numa célula mieloide, lembrando, ou uma célula linfóide. Estamos aqui no eixo mieloide. E claro, né? E a outra célula, tá? O que vai acontecer com ela? Ora, vai repor estoque, senão vai perder o estoque. Se todas as células se diferenciarem, acaba tudo. Ora, né? Então, uma vai entrar no processo de diferenciação, a outra repõe estoque. Assim, a gente sempre vai ter hemocitoblasto lá na medula óssea. Esse é o primeiro ponto. Começa com uma mitose. Mas essa célula mieloide e todas as linhagens, né? Claro que ela não está trocando simplesmente de roupa. É um gradual, né, de diferenciação que vai acontecendo. Então, esse trecho que eu pulei aqui, né, que eu não quis falar em detalhes, existe aqui um gradual de células, que são células que a gente nem consegue diferenciar muito bem com microscopia óptica, são células muito parecidas. Bom? Então, eu não vou focar aí, vou entrar direto na célula mieloide. Olha aqui a célula mieloide. Bom? Agora, essa célula mieloide aqui é que sim, vai sofrer ação de diferentes fatores, de diferentes interleucinas, e dependendo de qual a combinação entre interleucina e fatores, ela pode tomar o rumo que ela quiser aqui. Ela ainda é indiferenciada, veja o nome. Célula indiferenciada mieloide. Então, ela ainda não sabe o que quer da vida. Mas são essas células, lá na medula óssea, que então podem formar megacariócitos, que vão formar as plaquetas, ou toda a linhagem eritrocítica, que a gente vai ver hoje, ou lá os mieloblastos, que aí vai formar lá os granulócitos e os monócitos. Porque como que ela vai tomar um rumo ou outro aqui? Dependendo desses fatores de diferenciação que eu falei para vocês, e dependendo da interleucina. Ok? Depende da interleucina. Se são interleucinas pró-inflamatórias, vai formar tais leucócitos, em especial os granulócitos. Se for a trombopoetina, vai formar o trombócito, a plaqueta, enfim. Ou se for a eritropoetina, vai começar a linhagem eritrocítica. Legal? Então, aqui, olha lá, o EPO, né, que eu abreviei como eritropoetina, EPO, que vai, então, falar para essa célula mieloide. Olha, dona célula mieloide, você vai formar eritroblasto. Né? Os eritroblastos. Pô, Gera, mas eu estou lendo ali pró-eritroblasto. Eritroblasto, a gente se refere, assim, de forma geral, para falar da linhagem que vai formar os eritrócitos, tá bom? São células imaturas. A primeira delas, reconhecível, é o pró-eritroblasto. Bom, essa é a primeira célula dentro da linhagem eritrocítica que é reconhecível na microscopia óptica. Então, começa com o pró-eritroblasto. Vamos começar por ela. Tá aí para vocês na tela um pró-eritroblasto, tá? Aliás, eu gostaria de sugerir para vocês um atlas virtual da Faculdade Federal de Minas Gerais. Depois eu passo o site para vocês direitinho. É um atlas muito bacana, essas fotos vieram de lá, tá legal? Um atlas muito bom, eletrônico ali, todo mundo consegue acessar tranquilo. Bom, então veja, o pró-eritroblasto é a primeira célula reconhecível da linhagem eritroide. Então veja, começou o processo de diferenciação, agora já tomou o caminho, vai terminar com a formação do eritrócito. A primeira delas é chamada de pró-eritroblasto. Como que é essa célula? Bom, veja, citoplasma muito azul, né? Ou seja, muito basofílico, né? Muito basofílico, bem azul.
Agora, reparem na cromatina, no núcleo. Reparem no núcleo. O núcleo apresenta... Opa, não é isso aqui. Apresenta uma cromatina frouxa. Por que aparece uma cromatina frouxa aqui nesse núcleo? Ora, uma célula ainda não se diferenciou. Tem muitos genes ativos aqui, tem boa parte de eukromatina. Então, a cromatina está relaxada, tá? Está toda relaxada, tá bom? Repare, aqui na cromatina é muito importante, o núcleo muito grande, citoplasma bem azul, extremamente basofílico, núcleo grande, aliás, em tamanho também essas células são muito grandes, compara com hemácias aqui ao lado, ó, são muito maiores do que as hemácias, com núcleo muito grande, desculpa, uma célula muito grande, muito maior que a hemácia, com um núcleo muito grande, uma cromatina frouxa, porque ela ainda não é uma célula diferenciada, ela ainda está em processo de diferenciação. E esse tipo de cromatina frouxa, a gente vai ver em qualquer célula indiferenciada. Tá legal? Bom, acontece que os proeletroblastos, né, estão proliferando, estão também se dividindo. Lembra que é um processo proliferativo e também de maturação. Está acontecendo o que nesse momento? Está se dividindo ainda? Está em processo de proliferação, tá bom? Então, nós temos ali um proeletroblasto, se divide de forma 2, 4, 8, e ao mesmo tempo está sofrendo maturação, vai formar as outras células da linhagem, que eu já vou falar daqui a pouquinho, mas guardem muito bem. Olha o núcleo grande, então tem uma relação núcleo-citoplasma muito alta, né? Em livros, traz até um 80% da célula, do volume celular é ocupada pelo núcleo, tá bom? Cromatina frouxa, nucleolo evidente, tá bom? Isso é importante, tá bom? Então, núcleo grande, cromatina frouxa, relação núcleo-citoplasma alta, tá legal? Agora, por que será que essas células são bem azuis, né, basofílicas no citoplasma? Porque é uma célula que tem muita atividade gênica. E atividade gênica, eu estou falando de RNA. Está sendo produzido muito RNA. E RNA é ácido nucleico. Né? E ácido tem afinidade por base, por isso do citoplasma ser bastante basofílico. Está repleto de RNA ali no citoplasma da célula. Bom, está repleto de RNA ali no citoplasma da célula. Tá bom? Então, também guarda que o proeletroblasto é a primeira da linhagem eritrocítica ali gerada. Bom, com o passar do tempo, e como essa célula já entrou em processo de maturação, ela está se dividindo por mitose, lembra que é proliferativo. A próxima linhagem, né, a próxima célula que vai ser formada é o eritroblasto basófilo, tá? Ou basofílico. Que percebam que o núcleo começou a condensar, diminuir em tamanho, o citoplasma ainda está bem basófilo, né? Bem azulzinho, bem coradinho. Essa célula, em tamanho, é menor, tá? É menor do que o proeletroblasto, mas olha um detalhe importante no núcleo. Começou a ter condensação nuclear. Começou a ter condensação nuclear. Aqui o núcleo diminuiu, tem uma alta relação núcleo-citoplasma? Sim, porém é menor do que o proeletroblasto. Porque o núcleo começou a se condensar. Por que o núcleo ele vai condensando, diminuindo de tamanho? Ora, a célula está em processo de diferenciação. Genes, né, a cromatina está começando a se enrolar, se condensar, formando heterocromatina. Desligando os genes quando se forma a heterocromatina. A célula está diferenciando, e isso começa a aparecer no núcleo, alguns pontos mais escuros no núcleo, muito diferentes da célula anterior. Então, veja, em tamanho ela começa a diminuir, e núcleo também começa a ficar mais compacto. Então, a cromatina começa a ficar mais densa. Certo? Então, a cromatina é um pouco mais grosseira, tá? Mais grosseira do que o proeletroblasto. Lembra que o proeletroblasto tinha uma cromatina frouxa. Agora a cromatina começa a condensar e começa a se tornar grosseira. Legal?
Olha o eritroblasto policromático aí. Repara na célula. O que você começa a ver? O núcleo começa a ficar mais escuro. Áreas cada vez mais escuras. O que é isso? Cada vez mais eu tenho genes desligados pela heterocromatina. Ora, isso é diferenciação celular. A célula está sofrendo, né, diferenciação celular. Rogério, ainda está proliferando? Sim, ainda está proliferando. Bom, ainda está proliferando. Ok? Então, até aqui está proliferando. Então, o núcleo já tem uma cromatina grosseira, muito mais grosseira do que o seu antecessor, ok? Do que o basofílico. E olha o nome: eritroblasto policromático. Poli significa vários. Cromático, cor. Começa a aparecer no citoplasma diferentes cores. Diferentes cores. É basicamente hemoglobina que começa a surgir aí. Alguns autores, tá, dizem que começa a produzir, embora não perceptível, tá? Lá no proeritroblasto começa a surgir hemoglobina, mas não é perceptível na microscopia óptica. Começa a ser perceptível aqui no eritroblasto policromático. Por isso o nome policromático. Bom, agora, especialmente aqui, ou no proeritroblasto, quando então começa a surgir hemoglobina, mesmo que não perceptível, até que se prove o contrário, começou a aparecer no proeritroblasto. É mais perceptível aqui. Quando começa a formar hemoglobina, aqui que é muito importante a presença do ferro. Ora, por que a hemoglobina chama hemoglobina? Porque existe uma porção M, que é a porção que contém o ferro orgânico, a porção M, mais a porção globina, que é a porção proteica. Então, a gente também vai voltar a falar do ferro, mas comecem a entender aonde está entrando cada um dos marcadores quando a gente vai estudar anemia. Primeiro que eu falei para vocês, vitamina B12 e folato, que vai estar relacionado, né, à síntese de ácidos nucleicos. Ora, uma célula está proliferando, precisa produzir ácidos nucleicos. Em especial a timina, que é uma das bases nitrogenadas lá do DNA. Se eu tenho problemas no ácido fólico, na vitamina B12, eu começo a ter problemas nessa proliferação. Isso é uma coisa. Agora, se eu começo a ter problemas no ferro, eu começo a ter problemas aqui na síntese de hemoglobina. Percebam o encaixe das coisas, tá? Quando a gente falar de anemias carenciais, perniciosas, enfim, a gente vai falar em detalhes, a gente vai dar ênfase nesses três marcadores, folato, ferro e ácido fólico. Mas já percebam aqui na eritropoiese aonde começa a entrar cada um deles, tá? Aonde começa a entrar cada um deles, tá bom? Então, reparem muito bem na célula, lembra que o escrutínio humano ali, né, que é a leitura de lâminas, vai se basear na morfologia de células ali na microscopia. Então, olhem bastante aí para um eritroblasto policromático porque o citoplasma começa a ficar colorido, né, justamente porque começa a aparecer grandes quantidades de hemoglobina, então começa ali ter hemoglobina, RNA também, né, o RNA basofílico, a cor azul, a hemoglobina vermelha e começa a ter duas cores no citoplasma. Percebam também que a cromatina no núcleo começou a ficar muito mais condensada, muito mais roxa ali, bem forte a coloração. Bom, mas ainda a célula ainda não está pronta. Tudo isso deve estar acontecendo na medula óssea. Bom, até então que o núcleo se torna picnótico, a cromatina se condensou ao grau máximo. Tá bom? Teve o máximo da condensação da cromatina. Olha o núcleo, como é que ele ficou. Bom, ele ficou picnótico, muito menor. Olha que condensação total da cromatina. Nesse ponto, não tem mais mitose. Tá bom? A cromatina praticamente, o núcleo praticamente morreu quando ele se torna picnótico. Bom, quando ele se torna picnótico, praticamente o núcleo ali, o DNA, já era. Legal? Bom, aqui é o grau máximo de condensação da cromatina, justamente por isso o núcleo se torna picnótico, que é pequeno e com condensação de cromatina máxima, tá bom? Nesse ponto, nós podemos observar a cariorrexe, tá bom? Que é fragmentação nuclear, né? O núcleo começa a se quebrar de tanto que se tornou compacto, né? E inativo, DNA inativo ali começa também a se fragmentar, isso é cariorrexe,
fragmentação nuclear, e é nesse momento do eritroblasto ortocromático é que, então, essa célula vai expulsar o núcleo da célula e vai se tornar anucleado, tá? É nesse momento, tá certo? Então, ó, aqui acabou a proliferação. A célula com DNA inativo, obviamente, não se divide mais. Se dividir até a etapa anterior, tá bom? Até aqui, a taxa de divisão é menor, né? Quanto mais jovem é a célula, maior é a taxa de mitose. Aqui, ainda tem mitose? Tem, mas a taxa é menor. Agora, no eritroblasto ortocromático, quando a cromatina se condensa no seu grau máximo, não tem mais jeito, é só expulsar o núcleo agora e começar a formar o eritrócito mesmo. Então, o citoplasma aqui está menos basofílico, aqui a quantidade de hemoglobina no citoplasma aumentou, né? Claro, começou a produção, cada vez mais, vai produzindo mais e mais. Então, aqui a quantidade de hemoglobina aumentou no citoplasma. Depois que é expulso o núcleo da célula, ainda lá na medula, né? Lá na medula óssea, nós temos a formação do reticulócito. Mas veja, o reticulócito ele perdeu o núcleo, né? Então ele já é uma célula anucleada, porém, veja, né, o reticulócito ele possui o citoplasma irregular, mas veja que quando usado corantes específicos, nós coramos alguns pontinhos roxos aqui em cima, especialmente o azul da Prússia, tá bom? Nós conseguimos observar alguns pontinhos roxos aqui dentro, basofílicos. O que são esses pontos roxos basofílicos aqui dentro dessas células que parecem uma hemácia? São grumos, né? Na verdade, são moléculas de RNA ribossômico, tá? Ribossomos, que ainda persistem aqui dentro do reticulócito. Ainda tem síntese de hemoglobina no reticulócito? Ainda tem. Tem ribossomo, tem muito RNA, tá bom? Ainda está sendo sintetizado um pouco ali de hemoglobina. Certo? Então, veja uma coisa interessante também. Os reticulócitos, todo o processo de maturação celular, além do núcleo estar se condensando, o tamanho da célula também vai diminuindo. Os reticulócitos são a última etapa do processo de eritropoiese. Depois dos reticulócitos, nós teremos os eritrócitos. Mas os eritrócitos ainda são muito maiores do que os eritrócitos. Ainda são muito maiores. Legal? Então, tudo isso aqui ainda está na medula, mas eu posso observar uma pequena porcentagem de reticulócitos no sangue periférico em condições normais, que varia entre 1 e 1,5% no sangue periférico, tá bom? Mas como eu vou observar o reticulócito? Reticulócito eu vou observar principalmente utilizando corantes específicos para corar o RNA nesses pontinhos basofílicos aqui. Bom, metodologia específica, utilizando ali o azul da Prússia. Mas, né, algumas vezes, os reticulócitos, eles também podem ser relatados no nosso hemograma como macrócitos policromatófilos. Como nós sabemos que os reticulócitos são maiores do que as hemácias, e no counter ali, né, no aparelho de hematologia, vai contar os reticulócitos como eritrócitos, né, a contagem dele vai vir junto nos eritrócitos para a gente, ele é maior, ok? Ele é maior. E se a gente fizer lâmina, sabendo então que eles são maiores, a gente vai observar isso nos dados hematológicos. E também sabendo que ele carrega uma grande quantidade de hemoglobina e ainda uma grande quantidade de RNA ribossômico, que é basofílico, com o corante do panótipo rápido, nós vamos observar hemácias grandes e com citoplasma também de duas cores. Talvez essa imagem não tenha ficado muito claro para vocês, mas esses são os macrócitos policromatófilos, ok? Possui uma coloração azulada e também avermelhada. Bom, realmente não é tão fácil, mesmo na lâmina não é tão fácil de ver. Mas perceba o tamanho desses macrócitos, compara com as hemácias e perceba que ele está mais azulzinho do que as hemácias. Por que ele está mais azulzinho aqui? Porque ele é um reticulócito e aqui dentro dele ainda tem bastante RNA ribossômico,
que é basofílico, vai escorar azulzinho. Eu vou ver o grumos, alguma coisa? Não vou ver, tá bom? Mas eu vou ver que ele está mais azulado, é uma hemácia, mas ele está mais azulado, ok? Justamente por se tratar de um reticulócito, ok? Então, assim, se eu encontrar esses macrócitos policromatófilos, eu relato no meu hemograma, tá bom? E isso isso infere ali para o clínico que esses macrócitos policromatófilos são reticulócitos, tá bom? São reticulócitos. Lembrando, né, que para que eu observe o reticulócito clássico com aqueles pontos basofílicos que eu mostrei, não é através do panóptico rápido, tá bom? Eu faço uma outra técnica, tá? Utilizando outro corante ali que eu mostro para vocês, não nessa próxima aula, na outra aula, a gente faz aí a metodologia para contagem de reticulócitos aí, tá bom? Bom, então do reticulócito nós temos agora os eritrócitos. E aí eles estão prontinhos, maduros, formato discoide, bicôncavo, sem núcleo, citoplasma róseo, né? Porque está repleto de hemoglobina lá, praticamente só tem hemoglobina lá dentro, exceto algumas proteínas ali antioxidantes, mas no geral hemoglobina. E ela vai ter, então, como ela é bicôncava, ela vai ter uma palidez central. Então vamos lá, por que a hemácia se torna bicôncava? Ora, porque justamente nessa biconcavidade é onde existe o núcleo, ok? Quando ela perde o núcleo, ela dá essa afunilada aí nas suas regiões centrais, que é na forma biconcavidade, ok? Lembrando que o reticulócito, né, ele já é maior, mais arredondado, né, por isso é chamado de macrócito. E aí eu observo, então, no sangue periférico, no esfregar sanguíneo, essas minhas hemácias róseas, ok? Posso observar uma palidez central ali, lembrando que eu estou vendo o microscópio num plano assim, eu estou olhando de cima para baixo, né? Então, essa palidez central, justamente a biconcavidade, né? Que eu estou vendo aqui, por isso eu vejo esses pontos mais claros aqui, centrais em algumas hemácias, né? Claro que depende ali da posição, eu vejo mais nitidamente ou não, mas é isso que eu espero em um esfregaço sanguíneo. Tá legal? Então, para a gente fechar a eritropoiese, como a gente começou aí com ela dentro de hematologia clínica, vamos lá. Olha aqui, grande parte, né? Deixa eu ver se eu tenho uma animaçãozinha aqui. Esse processo todo, ok? Dura em torno de 5 a 7 dias o processo de eritropoiese. Dura de 5 a 7 dias, em média. Pronto, outra coisa. Aonde está acontecendo a eritropoiese? Dentro da medula óssea vermelha é que acontece a eritropoiese, tá bom? É um processo proliferativo e gradual. Até certo ponto a célula ainda faz mitose, até aqui policromático. Ainda é proliferativo, fazendo mitoses. Então, a partir de uma célula tronco aqui que entrou para fazer a eritropoiese, eu tenho inúmeras hemácias formadas lá no final. Durante esse processo de maturação celular, que eu tenho proliferação celular, em especial, eu tenho a participação da vitamina B12, que participa da síntese lá dos nucleotídeos, especialmente da timina, tá bom? Precisa da vitamina B12. Como é proliferativo, se faltar vitamina B12, consequentemente essa proliferação vai ser afetada, tá legal? Depois, quando eu começo a ter a síntese de hemoglobina, eu preciso também do ferro, né? Preciso do ferro. Se eu tenho uma deficiência de ferro, consequentemente eu terei deficiências na hemoglobina. Então, a partir de agora, a gente vai estudar os tipos diferenciais de hemoglobina, de anemia, desculpa. Tá legal? Então, percebam também que é um processo gradual de maturação celular que está acontecendo do início até o final, até a formação das hemácias, dos eritrócitos. Entendo que as células inicialmente, lá no início, são grandes e elas vão diminuindo de tamanho. Entendo também que o núcleo também vai se condensando cada vez mais, até que então, no último momento aqui, ele é colocado para fora da célula, e aí forma então as células anucleadas a partir do reticulócito. Porém, o reticulócito ainda tem bastante ribossomo, tem bastante RNA no seu citoplasma. Se eu utilizar corantes específicos, eu consigo visualizar, né, grumos, que são, na verdade, esse RNA remanescente, ok? Que vai desaparecer no eritrócito em definitivo.
legal? Que vai, né, desaparecer no eritrócito definitivo. Lembre também que os reticulócitos são relatados na análise da série vermelha como macrócitos policromatófilos, tá bom? Justamente pela presença do RNA ribossômico, nós temos aí colorações diferentes, né, na análise da série vermelha, e também que os reticulócitos são grandes, por serem grandes e possuírem cores diferentes ali, o aparelho de hematologia vai contar como eritrócito, porém na lâmina nós vamos visualizar ali colorações diferentes, um azulado, né, vamos ver algumas hemácias mais azuladas, elas ficam mais azuladas justamente devido a esse RNA no seu citoplasma ali, tá legal? Então essa, pessoal, é a eritropoiese, esse foi o primeiro vídeo da série da análise da série vermelha, primeiro vídeo, teremos outros, onde agora a gente vai estudar os casos de um diferencial das anemias, tá bom? Então, mais uma vez, se você chegou até aqui, né, esse é o primeiro vídeo da série, tá legal? Teremos outros. Assista na ordem para você não se perder, tá legal? Então, galera, por hora é isso. Falamos da eritropoiese. Lembrando, também uma coisa importante, não falamos da hematopoiese, porque isso aí é assunto de graduação. Quem quiser lá, né, dá para pesquisar lá, aprender um pouquinho mais sobre a hematopoiese, processo de formação de sangue no geral. Agora nós estamos falando de um ponto apenas da hematopoiese, que é a eritropoiese, certo? Então, pessoal, um grande abraço, até mais.